E o Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima semana o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta já foi rejeitada, mas ainda falta definir outras questões, como a possibilidade de indenizações a proprietários rurais. Em Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, está a terra indígena Ibirama-Laclanô, onde vivem os povos Caingangue, Guarani e Xoclém. Foi a disputa por essas terras com o governo do estado que deu origem à ação no Supremo. A reserva está nas proximidades dos municípios de Vitor Meireles, José Boatê, Itaiópolis e Doutor Pedrinho. Atualmente tem 14 mil hectares. Na região, vivem cerca de 2 mil indígenas, segundo o censo de 2022. Com a decisão da Corte, o território passará a ter 37 mil hectares. O vice-prefeito de Vitor Meireles diz que a cidade será uma das mais atingidas com a expansão da terra. Quase metade do território do município, de 5 mil habitantes, se tornará reserva indígena. Há o temor de que a desapropriação não ocorra de maneira tranquila, mesmo com as indenizações. Nossa preocupação sempre é no sentido de garantir a ordem dentro do município e que não haja conflito e que haja o desdobramento que for feito junto ao judiciário. Como vai ser a possível indenizações dessas pessoas, né? Só benfeitorias, terras também, enfim. O produtor Francisco Jeremias diz que a maioria dos pequenos agricultores de Vitor Meireles comprou a terra e possui escritura. Todo o pessoal que está aí tem escritura pública, não invadiu as propriedades. Realmente ele comprou e pagou. O agricultor familiar, ele vive da terra. Nós vivemos realmente, né, numa área de 10 a 15 hectares por família de agricultor familiar e praticamente vai atingir mais de 800 famílias que têm escritura pública, né, mais de 100 anos, né? Atualmente, a lei só prevê indenização pelas benfeitorias. Essa advogada e professora de Direito Ambiental explica que se o Supremo decidir pela indenização, o mais provável é que apenas aquelas pessoas que adquiriram as terras de forma legal sejam compensadas. Uma pessoa que acabou assumindo uma propriedade em virtude de um título que pode ter sido transferido pelo Estado ou que ela adquiriu de forma privada. Então, por exemplo, ela não se apropriou dessa propriedade de forma ilícita por meio de um crime. Então, aquela pessoa ela vai ter que ser indenizada. Apesar de ter sido rejeitada no Supremo, a discussão sobre a tese do marco temporal está longe de ter um fim. Nesta sexta-feira, a bancada ruralista no Congresso apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre a pauta. Outro projeto de lei na mesma linha já tramita no Congresso. Para as entidades de proteção dos povos tradicionais, agora a pauta urgente é a regularização dos territórios. Hoje nós temos paralisado, que pode ser efetivado de forma imediata, 26 territórios que estão com portaria declaratória para ser assinado pelo Ministério da Justiça. Apesar da decisão do STF ser considerada uma vitória, o direito à terra é apenas uma das lutas dos povos indígenas. Nossos povos estão doentes, né? Estão contaminados por metais pesados, por mercúrio. E aí a gente precisa que o Estado brasileiro cumpra com o seu dever para que a gente cumpra com o nosso dever. Porque o nosso dever enquanto indígena é proteger o meio ambiente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.